Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. É na alegria do Espírito Santo que aqui mais uma vez nos encontramos no canal para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje estou aqui no terreno que pertencia ao meu bisavô Manuel da Silva Bastos, onde foi dividido aqui com os irmãos. Exatamente esse terreno aqui é do finado Luiz Bastos, irmão do meu avô, João Bastos. E aqui, aí subindo, é mata predeira. É um terreno que só tem pedra aí para cima aqui. E exatamente onde eu estou aqui, é a antiga aldeia de índios. Ou seja, aqui morava índios. Quando um tempo foi escavado aqui, encontraram muitos utensílios de índio, panela, machadinho, arco, aqui nessa redondeza. E algumas coisas estão em museus, em Fortaleza, e foram levadas daqui. E hoje estou aqui, nessa paisagem natural, para podermos refletir a Santa Palavra de hoje. Hoje a igreja nos fala na sua Santa Liturgia, através do evangelista João, capítulo 21, versículo do 20 ao 25. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reinclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha. Que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Meus irmãos e minhas irmãs, estas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Então, naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reinclinara sobre o peito de Jesus. Quem é esse discípulo? João, o discípulo amado, aquele que na ceia estava com a sua cabeça inclinada no peito de Jesus. Já falei em outras pregações que João, como a palavra diz, a Bíblia diz, o discípulo amado, mas eu creio que Jesus, ele não tinha preferências entre os seus discípulos, mas Jesus, ele era aquele mestre que dava atenção e se voltava para aquele que mais buscava a sua atenção. É como nos dias de hoje: se eu busco mais Jesus, eu vou ter mais Jesus. Se eu me distancio mais de Jesus, eu vou ter menos Jesus. Ou seja, se eu sou uma pessoa de missa diária, por exemplo, se eu sou uma pessoa que busco receber Jesus na Eucaristia, se possível diário também, nas realidades de paróquias onde tem missa diária aqui, graças ao nosso bom Deus, nós temos essa realidade em ambas as paróquias. Já no tempo do nosso saudoso Monsenhor, graças ao meu bom Deus, ainda caminha conosco, está aqui nessa terra, está vivo, mas está como pároco emérito, não está na ativa,
já pelo peso da idade, mas no tempo em que ele estava ativo, apesar de ele tomar de conta de toda a cidade, era uma paróquia só, missa acontecia todo dia na Matriz do Coração de Jesus, das 18h30, a partir das 18h30. Então, sempre tinha ali uma porção do rebanho que era de missa diária. Então, quanto mais nós buscamos Cristo, mais Cristo vai estar conosco. Então, João era aquele discípulo carinhoso, que estava sempre ali dando atenção a Jesus, que estava sempre, era todos ali na ceia, né? E João estava bem pertinho de Jesus, colado em Jesus, e como diz a palavra, inclinou a cabeça sobre o peito, né? Que coisa linda, né? Inclinou a cabeça sobre o peito de Jesus. Então, um discípulo amoroso, que buscava sempre essa presença do Mestre, e o Mestre só retribuía aquilo que ele buscava, como a mim e a você. Se eu busco ser amoroso com Cristo, estar com Ele, Cristo não vai ser indiferente. Ele vai me retribuir. Então, aqui, como diz o Evangelho de hoje, né, quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa isso? Aqui nós adentramos no mistério que vai acontecer. Jesus, que te importa isso? Ou seja, não é de tua conta, se eu quero que ele permaneça até que eu venha. Aí correu-se o boato entre os discípulos que João não iria morrer, mas a palavra de Jesus não disse que ele não iria morrer. Ou seja, ele não foi martirizado como os demais. E morreu, né, de velhice ali. É o João que tem a visão do Apocalipse. Então, meus queridos irmãos e irmãs, nós devemos acreditar sempre naquilo que Jesus sempre vem falando e sempre buscou focar no coração dos seus discípulos, e hoje a igreja busca também colocar dentro do coração da humanidade a certeza da eternidade. Porque muitos de nós até congregamos e caminhamos na igreja, e muitas vezes nós vamos levando a vida, a nossa caminhada, como se fosse só aqui. Ou seja, a gente vai se acostumando aos ritos, vai se acostumando aos costumes, né, aos momentos, aos cultos, etc, etc. E muitas vezes a gente perde a visão, desse céu. Veja que céu lindo. Muitas vezes a gente não contempla mais o céu. A gente tem só um olhar rasteiro, como se fosse somente aqui. E o que Jesus mais quis passar, e não só com as palavras, mas com o seu testemunho e a sua ressurreição, é que a vida, ela, embora a gente comece por aqui, mas ela não permanece aqui. Jesus deixou bem claro que nós estamos no mundo, mas não somos o mundo. Eu estou, eu não sou. Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Então, se eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo, como Cristo mesmo afirma, então eu tenho uma missão aqui. É como a pessoa dizer: eu sou coordenador tal. Não, ninguém é coordenador. Nós estamos coordenador porque é por um tempo. Porque logo vem o tempo de outros estar naquele lugar que nós estamos hoje, em alguma coordenação. Então Jesus diz: vós está no mundo, estáis no mundo, mas não são do mundo. Eu estou, mas não sou. Porque foi nos dado um tempo aqui com uma missão. E qual é essa missão? Glorificar o nome de Deus, anunciar Jesus Cristo, evangelizar. É isso que nós devemos fazer. É isso que a igreja entendeu ao longo do tempo, que a missão dela é evangelizar. E aí nós lembramos do Papa Francisco. Prefere uma igreja eslameada, até mesmo empoeirada, mas pelas andanças de evangelização, no pó da estrada, do que uma igreja toda engomadinha, arrumadinha, mas que fica só na sacristia. Então é preciso evangelizar, é preciso anunciar Jesus. E hoje, nós cristãos devemos entender uma coisa. Jesus, ele disse uma palavra em relação aos filhos das trevas, que eles são mais espertos, astutos do que os filhos da luz.
E nós devemos ter a esperteza do alto, ou seja, quem mais usa as redes sociais? O povo de Deus, o povo para evangelizar ou para trazer outras notícias, outras coisas que às vezes mais prejudica e causa mal do que bem. Se nós formos fazer aí uma pesquisa, vai saber que poucos usam para evangelizar e a maioria para outras coisas, menos falar de Jesus. Então por quê? Porque nós não estamos tendo a esperteza que Jesus quer que a gente tenha. A gente tem que ter essa esperteza pelo Espírito Santo. Se me é favorecido o meio de evangelizar pelas redes sociais, e Deus me deu o dom, te deu o dom, evangelize, anuncie Jesus. Se te chamam a pregar numa comunidade, e Deus te deu o dom, vá, evangelize, não diga não. Porque se Deus te deu o dom, Deus vai cobrar. E esse dom que Ele te deu, tu tens que multiplicar. E como é que tu vai multiplicar? Evangelizando. Como a própria palavra diz, o apóstolo Paulo diz que é pela pregação da palavra que se nasce a fé no coração do homem. Então, pela tua pregação, pelo exercício do teu ministério, da tua vocação de cristão, consciente, batizado, que vai levar a palavra, que vai levar Jesus, outras pessoas vão acolher através da tua evangelização Jesus Cristo no coração, a palavra, e vai ter uma mudança de vida, vai entrar no processo de conversão. E aí mais um que você conquistou para o reino dos céus. Então, meus irmãos, nós devemos tomar consciência da nossa missão. Eu estou no mundo, mas não sou do mundo. É isso que Jesus bem deixou claro. E a caminhada do Cristo, por ser tão curta nessa terra, ou seja, diz que Jesus ele viveu até os 33 anos. Então, de 0 a 30 anos, né, Jesus ficou no anonimato. Jesus começa a sua vida pública aos 30 anos. E 3 anos Jesus passa de missão. E logo é elevado ao céu, ou seja, termina sua missão na cruz, conquistando na cruz, não terminando no sentido de que findou, mas termina sua missão terrena na cruz, conquistando na cruz ressurreição e vida eterna. E mostrando para cada um de nós que só se chega ao domingo da ressurreição passando pela sexta-feira da paixão. Então o caminho da cruz é para todo cristão. Então se Cristo passou pela cruz, nós também iremos passar pela cruz. Se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Certo? E ele deixou bem claro quando ele disse assim: o servo não é mais que o seu Senhor. Então se Jesus disse que o servo não é mais que o seu Senhor, ele está dizendo assim: olha, vocês não são mais do que eu sou Senhor. E se eu estou passando o que estou passando, vocês também irão passar. Em outra passagem, quando Jesus vai naquele corredor, que vão ali judiando com ele, que as mulheres começam a chorar, Jesus olha para elas e diz: olha, não chorem por mim. Chorem por vocês mesmos e pelos vossos filhos. Porque se faz comigo lenho verde o que estão fazendo, o que não farão com vocês lenho seco. Com isso, Jesus está dizendo que nós iremos passar também por esse sofrimento. Em outra passagem ele diz assim: quem quiser me seguir, siga-me. Pegue a sua cruz e siga-me. Porque quem pensar em salvar a sua vida, vai perder. E quem sacrificá-la por mim, vai encontrar a verdadeira vida. Isso não é para nos amedrontar, para nos causar medo. É para que a gente entenda que a cruz para quem crê, é sinal de vitória. A cruz, o sofrimento que talvez você esteja passando, aquele diagnóstico hoje que você recebeu de um câncer, aquela notícia que veio de longe de uma pessoa amada que está passando por uma situação delicada e que você ficou abatido, triste, não pense que isso é para o teu mal, é para o fim dessa pessoa, não. Mas o sofrimento em Cristo tem grande valia, tem grandes méritos. Por quê? Porque eu estou, mas eu não sou do mundo. Você está, mas você não é do mundo. Quando a gente entende isso, a gente sabe que a gente vai passar para o verdadeiro plano de Deus. O verdadeiro plano de Deus para mim e para você, que é vida eterna. Então devemos confiar em Jesus, confiar nas suas palavras que Ele disse: todo aquele que me segue não vai andar nas trevas. Todo aquele que crê em mim vai viver.
ainda que morra, viverá. Aquele que se entrega a mim, aquele que confia em mim, aquele que crucifica a carne na cruz, ressuscitará. Então é preciso crucificar o homem velho na cruz e ressurgir o novo na ressurreição com Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, que possamos tomar posse dessas palavras, que é a palavra de Deus, deixar que ela entre no nosso coração, faça a sua obra e que eu e você possamos afirmar cada vez mais: eis-me aqui, Senhor, envia-me que eu vou. Eis-me aqui, Senhor, entendi minha missão. Eu não sou desse mundo, eu estou com a missão e eu tenho que cumprir minha missão. E como bem diz, fim dos tempos, ou seja, no plural, que cada um de nós tem uma missão e essa missão tem um tempo determinado por Deus, que eu não perca tempo. Que eu não permita que os enganos desse mundo, que as ilusões desse mundo, que as seduções do inimigo venham me tirar da missão que Cristo me confiou como cristão batizado consciente. Se sou cristão, outro Cristo devo ser e viver como Cristo viveu, incansavelmente, anunciando a palavra do Pai. João 4:34. Finalizo com este versículo de João 4, versículo 34. Jesus disse: meu alimento é fazer a vontade do meu Pai e cumprir a sua obra. Então nós nos alimentamos espiritualmente e aurimos as forças para estar de pé também, fazendo a vontade do Pai, cumprindo a missão que nos foi confiada aqui nesta vida terrena, aonde vamos nessa peregrinação rumo a uma vida plena, eterna, qual Cristo conquistou. João 14. Vou preparar-vos um lugar, depois de ir preparar-vos um lugar lá no céu, voltarei e tomar-vos-ei comigo, para que onde eu estou, vós estejais, que acreditou, que confiou e que me acolheu como seu Senhor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. Querido irmão, querida irmã, que foi mais uma reflexão do dia de hoje, aqui em plena natureza, aqui na comunidade que é no bairro Baixio dos Lopes. E esse sítio aqui, esse terreno aqui, adentrando aqui, vai muito longe, se estende aí, subindo aí de cabeça acima aí, Predeira e tudo mais. Aqui pertencente ao meu bisavô, é um terreno que se dividiu aí em partes para os filhos, e ali esse lado esquerdo era do meu avô João Basto, o lado direito do meu tio Luiz Basto, e mais para lá era de outro irmão. E hoje está sendo loteado, o último que está sendo loteado é esse aqui. Mas que aqui a natureza, ela nos inspira. Aqui nós vemos aqui uma mata, onde aqui a gente vai encontrar o xique-xique, a mancambira, quem não conhece a mancambira, aquela tala de fazer gaiola. E aqui nós vamos encontrar aquele croa de frade que se chama, aquela bola de espinho. A gente encontra aqui, nessa caatinga. Também aqui, se você for ver no meu canal, tem um vídeo que eu fiz já no terreno do meu avô, que meu pai herdou, como eu disse, do lado esquerdo aqui para dentro, subindo nas predeiras, onde eu mostrei a vocês lá na pedra um pezinho, tipo um pezinho de uma criança, pedra natural, não é pedra que o predeiro fez com cimento, é natural. O pezinho tipo um pezinho de uma criança, um rastro como se fosse o rastro de um animal, e tipo um joelho. E aí se criou uma lenda aqui na comunidade, quando as mulheres subiam aí para lavar roupa nas bacias de água que ajuntava quando chovia, que passava a gente quando criança, a gente colocava o pezinho lá, e a gente sempre ia medindo, quando passava colocava o nosso pé. E nosso pé ia crescendo, às vezes já está maior do que o pezinho da pedra, a gente chamava o pezinho de Nosso Senhor. E se acostumou a falar isso, é uma história que o povo conta, não é verídico, nada comprova, mas criou-se,
se esse comentário que era o pezinho de Jesus. Ainda hoje tem na pedra. Tem um vídeo no meu canal que eu mostro esse lugar. Então, meus queridos irmãos, Deus nos fala. Deus nos fala de todas as formas e principalmente através da natureza. Então, como negar a existência de Deus quando a gente olha para este mundo, para essa maravilha da natureza e dizer que Deus não existe? Deus existe e vive está, e como Ele mesmo disse, um dia voltará. Como a gente olha e vê esse céu, essas nuvens, foi como Jesus subiu aos olhares dos seus apóstolos e disse que um dia, quando Ele voltar, quem viver verá, Ele descer também do alto do céu nas nuvens para buscar a sua igreja, aqueles que ainda vão estar aqui. Então Deus te abençoe, os anjos te protejam, que o manto da Virgem Maria esteja sobre ti e sobre tua família. Peço a você que compartilhe essa pregação com outros irmãos, deixe seu like para que o YouTube possa também ajudar essa palavra a chegar a mais pessoas e indique esse canal a outras pessoas para que possam se inscrever. Então fica com Deus que eu vou com Ele. Até a próxima oportunidade, se assim Ele nos permitir. Paz e bem. Tchau, tchau.